E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível, uma história de fé, coragem e de como uma liderança firme pode mudar o destino de um povo inteiro. Vamos falar sobre Josué, o sucessor de Moisés. Imaginem a cena. O povo de Israel, depois de 40 anos vagando pelo deserto, finalmente está à beira da terra prometida. Moisés, o grande líder que os tirou do Egito, já não está mais com eles. A responsabilidade agora cai nos ombros de um homem chamado Josué. Dá para sentir o peso, né? Um povo inteiro, milhões de pessoas, olhando para ele, esperando o próximo passo. É nesse momento de incerteza que Deus fala diretamente com Josué. E a mensagem é poderosa. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa não era só um tapinha nas costas. Era a garantia divina de que Josué não estava sozinho nessa missão gigantesca. E essa mensagem de ser forte e corajoso ecoa até hoje para todos nós. A primeira grande prova de fogo de Josué foi a cidade de Jericó, uma cidade com muralhas enormes, que pareciam impossíveis de derrubar. Qualquer estrategista militar diria que era uma loucura tentar atacar, mas Josué não se baseava em estratégias humanas. Ele ouvia a voz de Deus, e as instruções que ele recebeu foram, no mínimo, inusitadas. Deus disse a Josué para marchar ao redor da cidade uma vez por dia. Durante 6 dias, os soldados armados iam na frente, seguidos por 7 sacerdotes, tocando trombetas feitas de chifre de carneiro. E atrás deles, a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, e o resto do povo. E a ordem era clara: silêncio total. Ninguém podia gritar ou falar, só o som das trombetas e dos passos. Conseguem imaginar a cena? O povo de Jericó, lá de cima das muralhas, vendo aquele desfile diário, silencioso e misterioso. Provavelmente, no começo, eles riram. Acharam que era alguma piada. O que esses hebreus estão fazendo? Dando uma caminhadinha ao redor da nossa cidade? A tensão devia aumentar a cada dia que passava. Mas o povo de Israel obedeceu. Dia após dia, a marcha se repetia. Era um teste de paciência, disciplina e, acima de tudo, fé na promessa de Deus. Eles não entendiam a lógica por trás daquilo, mas confiavam no líder, Josué, e no Deus que os guiava. Finalmente, chegou o 7º dia, e nesse dia, a ordem foi diferente. Eles não marchariam apenas uma vez, mas 7 vezes ao redor da cidade. A expectativa devia estar no auge, 7 voltas completas. E então, na 7ª volta, Josué deu o sinal. Os sacerdotes tocaram as trombetas com toda a força. E Josué gritou para o povo: gritem, pois o Senhor entregou a cidade a vocês. E naquele momento, todo o povo de Israel soltou um grito de guerra ensurdecedor. Um grito que carregava a fé de 40 anos de espera. E o impossível aconteceu. As muralhas de Jericó, aquelas fortalezas imponentes, não aguentaram. Elas simplesmente vieram abaixo. A Bíblia diz que o muro caiu. Não foi um canhão, não foi uma explosão, foi o poder de Deus, agindo através da obediência e da fé do seu povo. A história de Jericó é um dos momentos mais espetaculares da Bíblia. Mas a jornada de Josué estava longe de terminar. Depois de Jericó, vieram muitas outras batalhas para conquistar a terra prometida. E em cada uma delas, Josué demonstrou uma liderança exemplar, sempre buscando a orientação de Deus antes de qualquer passo. Houve um episódio muito famoso, na batalha contra os amorreus. Josué e seu exército estavam lutando, e o dia estava acabando. Se a noite chegasse, o inimigo poderia escapar e se reorganizar. Então, no meio da batalha, tomado por uma fé audaciosa, Josué ora a Deus e ordena: Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. E o mais incrível acontece. O sol parou no céu. O dia se prolongou por quase um dia inteiro, dando tempo suficiente para que o exército de Israel
conquistasse a vitória completa. A Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, em que Deus atendeu a voz de um homem daquela maneira. Isso mostra o nível de intimidade e confiança que Josué tinha com Deus. Ele não via limites para o que Deus poderia fazer. Depois de anos de batalhas e conquistas, Josué finalmente conseguiu estabelecer o povo de Israel na terra prometida. Ele supervisionou a divisão das terras entre as 12 tribos, cumprindo a promessa que Deus havia feito a Abraão séculos antes. Ele cumpriu sua missão. No final da sua vida, já bem idoso, Josué reúne todo o povo uma última vez. Ele não fala de suas próprias conquistas, mas relembra tudo o que Deus fez por eles. Ele os lembra da fidelidade de Deus, desde a saída do Egito até aquele momento. E então, ele faz um desafio, uma escolha que cada um ali precisava fazer. Ele diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que declaração poderosa! Josué deixa claro que a fé não é algo herdado, é uma decisão pessoal, diária. E ele firma a sua posição, a posição de sua família. A escolha deles era servir a Deus. A resposta do povo foi unânime. Longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. A liderança de Josué, baseada em exemplo, fé e coragem, inspirou uma geração inteira a se comprometer com Deus. A história de Josué é muito mais do que um conto de guerra antigo. É uma lição sobre liderança, sobre a importância da coragem que vem da fé e sobre como a obediência, mesmo quando não entendemos o plano, pode mover muralhas. Ele nos ensina que os maiores obstáculos da nossa vida podem ser superados, não pela nossa própria força, mas pela confiança em um poder maior. E a escolha que Josué propôs ao povo é a mesma que se apresenta para nós hoje. A quem vamos servir? A história dele nos inspira a fazer a nossa própria declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espero que vocês tenham gostado de mergulhar nessa história tão rica e inspiradora. A vida de Josué é um verdadeiro manual de como enfrentar gigantes e derrubar muralhas com fé e coragem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe aqui nos comentários qual parte da história de Josué mais te impactou. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.